pessoal! Boa noite! Como é que vocês estão? Dia 4 de janeiro de 2021. Dia 4 de janeiro de 2021, segunda-feira. Estamos aqui para mais uma OAB Live Quiz. Rebeca, seja bem-vinda, que legal que você está aqui novamente, muito obrigada. Só os fortes, gente, só os fortes, só quem quer estudar, quem quer aprender e quem quer passar na OAB, né? Então essa é a nossa terceira OAB Live Quiz. Espero que vocês tenham passado bem o Natal, que vocês tenham passado bem o Ano Novo, mas agora tá na hora de a gente retomar. Boa noite, Duda! Tá na hora da gente colocar o pé no chão e retomar os nossos estudos, né? Não tem mais espaço nenhum para procrastinação. Gente, falta 2 meses para a prova, tá? E lembrando que eu já preparei para vocês um cronograma de estudos para essa primeira fase, até porque vocês estão em férias. Eu sei que é muito difícil a gente manter o foco, então eu espero que o cronograma da primeira fase esteja ajudando vocês. Inclusive, queria muito ter um feedback. Boa noite, André. Boa noite, dona Celice, super querida senhora. Que legal ver a senhora por aqui. Obrigada mesmo. Pessoal, me deem um feedback do cronograma, se vocês estão usando, se está sendo útil, se vocês têm alguma sugestão. Gente, fica à vontade, tá bom? Então, essa é a nossa terceira OAB Live Quiz. Só para recapitular, o que a gente tratou, né, naquela primeira OAB Live Quiz que a gente fez lá em dezembro. Na primeira OAB Live Quiz, a gente tratou de um modo geral dos princípios que regem a ordem tributária, falamos de anterioridade, de legalidade. Depois, na semana passada, nós falamos sobre imunidade tributária e hoje a gente vai falar do conceito de tributo e das espécies tributárias. Eu não vou entrar hoje nas particularidades de cada imposto, tá? Hoje eu vou falar das espécies tributárias. Então, pessoal, tem algumas coisas que eu quero comentar aqui para vocês se lembrarem, para vocês anotarem e, de preferência, que vocês já estejam com o Vademecum aí, passando a caneta marca-texto, tá? Antes de a gente começar a nossa rodada de resolução de questões aqui da nossa OAB Live Quiz de hoje, eu quero que vocês se lembrem do seguinte: tributo é gênero. Tributo é gênero. Nós não temos um conceito de tributo na Constituição, não existe um artigo da Constituição dizendo o que é exatamente tributo, mas o Código Tributário Nacional diz o que é tributo lá no artigo 3º do CTN. De modo geral, o que o CTN vai dizer pra gente? Que tributo é toda prestação pecuniária compulsória instituída por meio de lei em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, instituída por meio de lei que não constitua sanção de ato ilícito e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa cobrança do tributo por meio de atividade administrativa plenamente vinculada é o quê? É o lançamento tributário. E a gente vai ter uma OAB Live Quiz só para falar de crédito tributário e de lançamento tributário, que é essa atividade administrativa plenamente vinculada que está ali no finalzinho do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Só que eu quero que vocês se lembrem do seguinte: o Código Tributário Nacional... Oi, Rosângela, tudo bem? Marcele, minha querida, bom demais ver vocês aqui, muito obrigada, tá? Vamos lembrar o seguinte, gente: o CTN, ele é anterior à Constituição de 88.
O Código Tributário Nacional é de 1966, então tem alguns aspectos do CTN que a gente precisa tomar um certo cuidado. Por exemplo, pessoal, o Código Tributário Nacional, ele fala basicamente de 3 espécies tributárias. Então eu tenho um gênero, que é o tributo. Depois eu tenho aquelas 3 espécies tributárias, que são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. O CTN ele até fala do empréstimo compulsório, mas na época que o CTN foi editado, existia uma discussão muito grande sobre a natureza jurídica do empréstimo compulsório, inclusive tinha uma parcela da doutrina que afirmava categoricamente que não se tratava de tributo. Essa discussão ela está superada, principalmente porque a Constituição de 88 ela é bem mais clara no sentido de que o empréstimo compulsório é sim um tributo, tá? Então lá no CTN a gente tem a chamada corrente tripartite ou tripartida. O que é essa corrente tripartida ou corrente tripartite? É a ideia de que nós temos 3 tributos no Brasil: impostos, taxas e contribuições de melhoria, ok? Só que com a Constituição de 88 e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós passamos a adotar uma outra visão, que é a corrente pentapartida ou quinquipartite. Por que eu estou fazendo assim com a mão? Porque a corrente pentapartida ou quinquipartite é a corrente que vai dizer que nós temos 5 espécies tributárias. A corrente pentapartida ou quinquipartite é a corrente adotada pela doutrina majoritária e principalmente pela jurisprudência do STF. Gente, isso é questionável. Existem autores que vão dizer que não são apenas 5 espécies tributárias, mas para fins de prova, a gente vai ficar com a jurisprudência majoritária, aliás, a jurisprudência pacífica do STF, tá? Eu acho até que pode ser que no futuro aí o STF reveja isso. Mas hoje, gente, vamos lá. Eu vou até soltar meu tablet aqui para falar aqui para vocês com calma. Tributo é gênero, né? A definição de tributo é aquela que a gente tem ali no artigo 3º do CTN. Prestação pecuniária compulsória instituída por meio de lei, que não constitua sanção por ato ilícito, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Quais são as espécies tributárias de acordo com a corrente pentapartida? Vamos lá. Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais ou contribuições sociais. Vai depender um pouco do autor que você pegar. Às vezes o autor ele fala só contribuições.
dos geradores, bases de cálculo e dos contribuintes dos impostos previstos na Constituição. E se não existe essa lei, o que vai acontecer com os estados? Alternativa A. Não podem instituir e cobrar seus impostos sob pena de violação do artigo 146 da Constituição. Letra B. Podem instituir e cobrar seus impostos desde que celebrem convênio para estabelecer normas gerais. Letra C. Podem instituir e cobrar seus impostos, pois possuem competência legislativa plena até que a lei complementar venha a ser editada. E letra D. Podem instituir e cobrar seus impostos desde que seja publicada medida provisória autorizando. Vocês já são de casa, já sabem qual que é a nossa dinâmica aqui. Então, aqui nos comentários, por favor, qual que é a alternativa correta? A, B, C ou D? Enquanto vocês vão pensando aí, vou de novo aqui. Letra A, não podem instituir e cobrar seus impostos sob pena de violação do artigo 146. Os estados podem, letra B, os estados podem instituir e cobrar seus impostos desde que celebrem convênio para estabelecer normas gerais. Letra C, podem instituir e cobrar seus impostos, pois possuem competência legislativa plena até que lei complementar venha a ser editada. E letra D, podem instituir e cobrar seus impostos desde que editada medida provisória autorizando. Ó, a Rosângela já colocou aqui letra C, a Sandra também letra C. Pessoal, está correto, é a letra C. Por mais que a Constituição determine que é exigida a norma geral veiculada por meio de lei complementar, né? No nosso caso aqui, o CTN, por exemplo, é uma lei complementar que estabelece normas gerais em matéria tributária. Acontece que o Brasil adotou a forma de Estado federativa, né? E aí, gente, eu quero, assim, morrer quando os alunos falam para mim que nunca leram o artigo 24 da Constituição. Porque a resposta dessa questão tá aqui no artigo 24 da Constituição, no parágrafo 3º. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte: os parágrafos do artigo 24 da Constituição, não servem só... Oi, Tiago, obrigada, viu? André, os estados possuem competência legislativa plena, tá? Os parágrafos do artigo 24, gente, eles podem ser cobrados
Contribuição de melhoria é um tributo de competência exclusiva dos Estados Federados. Letra B, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Letra C, o ICMS tem destinação orçamentária específica. Letra D, os impostos têm por finalidade precípua a intervenção do Estado na atividade econômica. Qual seria a alternativa correta? Marcele, letra B. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Venham aqui nos comentários. Vamos lá, pessoal. Quem mais? Quem mais? Ó, Marcele, letra B, alternativa correta. Correta. As taxas, elas podem ser instituídas por todos os entes federativos. Lembrando que as taxas são tributos que podem ser instituídos em razão de serviço público específico e divisível ou em razão de prestação, ou melhor, da atividade de poder de polícia, tá? E aqui, gente, olha só, a letra A, ela fala que a contribuição de melhoria é exclusiva dos estados. O que é mesmo a contribuição de melhoria? Contribuição de melhoria é aquele tributo que pode ser instituído em razão da valorização imobiliária provocada por uma obra pública. Então, gente, quem é que tem competência para cobrar a contribuição de melhoria? Quem vai ter competência para cobrar a contribuição de melhoria é o ente federativo que realizou aquela obra que, por sua vez, gerou a valorização imobiliária, tá? Então, por isso, não é a alternativa A. A alternativa B, gente, que fala das taxas, todos os entes federativos podem instituir as taxas desde que o ente federativo tenha competência para prestar aquele serviço público ou para o exercício do poder de polícia. Então, por exemplo, existem municípios que cobram taxa de combate a incêndio. Só que não é o município que combate incêndio, né? Geralmente não, né? O Corpo de Bombeiros faz parte da Polícia Militar, que por sua vez é um órgão estadual. Então, esse tipo de taxa de combate a incêndio o município não pode cobrar, mas existem taxas municipais, né?
por serem de utilização individual e mensurável, podem ser custeados mediante taxas de serviço, ocorrendo o mesmo com os atos de polícia, que devem ser específicos e divisíveis para serem custeados mediante taxas de polícias. E letra D, a atuação estatal suscetível de ser custeada mediante taxa é aquela que se refere indiretamente ao contribuinte, tal como uma obra pública que causa valorização imobiliária, aumentando o valor do mercado dos imóveis localizados em suas imediações. Essa letra D vamos descartar, porque o examinador ele está querendo confundir a sua cabeça aqui, ele está querendo que você confunda as taxas com a contribuição de melhoria. Qual é o tributo devido em razão da valorização imobiliária causada por obra pública? É a contribuição de melhoria e não as taxas. Portanto, gente, qual é a alternativa correta? Oi, Mara! Chega agora já participando. Fala aqui para mim qual que é a alternativa correta. A, B ou C, porque a D a gente já descartou. Oi, Evânia, que legal que você tá aqui. Milena. Qual a alternativa correta? Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá, suspense. C, Sandrinha, muito bem. Alternativa correta, letra C. Pessoal, essa nomenclatura aqui em latim, né, serviços uti singuli versus serviços uti universi, quando a gente fala de serviços uti universi, são aqueles serviços públicos prestados à coletividade como um todo, indistintamente, como por exemplo a iluminação pública. Eu não consigo individualizar, né, de quem é o poste. Então, esses serviços uti universi não podem ser remunerados mediante taxa, tá? Os serviços que são remunerados mediante taxa são os serviços uti singuli. O que parece estranho aqui na alternativa C é que no final ele fala, o examinador fala que os atos de polícia, naquelas atividades em que eu tenho o exercício do poder de polícia, também tem que ser específicos e divisíveis. Isso causa uma certa estranheza, mas é isso, gente, tá correto sim. Dá uma olhada depois no artigo 77 do CTN e também no artigo 78. Gente, o artigo 78 do CTN às vezes cai em direito administrativo. Por que às vezes o artigo 78 do CTN pode ser cobrado em direito administrativo? Porque o 78 traz o conceito do poder de polícia. E o que eu quero falar aqui para vocês
imobiliária. Letra C, é válida, mas poderia ter sido instituída independentemente da valorização dos imóveis dos contribuintes. E letra D, é inválida porque poderia ter como limite individual o valor global da despesa realizada pelo poder público na obra e não a valorização de cada imóvel. Pessoal, qual é a alternativa correta aqui nessa questão, né? No que diz respeito à contribuição de melhoria, é válida, é inválida? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou reler. Ó, alternativa A, é inválida, pois deveria ter sido instituída pelo estado beta, onde está localizado o município alfa. Letra B, é válida porque foi instituída para fazer face ao custo de obra pública da qual decorre a valorização imobiliária. Todo mundo de B, André, Marcele, Sandra, perfeito, pessoal. Essa questão ela não é tão difícil, né? Basicamente ela está cobrando a literalidade do artigo 81 do CTN. Direito para passar, letra B, perfeito. Anotem aí, por favor, artigo 81 do CTN, se foi o município que fez a obra que gerou a valorização imobiliária, é o município que teria legitimidade, sim, que teria competência para cobrar essa contribuição de melhoria. E o artigo 81 do Código Tributário Nacional estabelece 2 limites para a cobrança da contribuição de melhoria. O limite global, o que significa esse limite global? É que basicamente o ente federativo que está cobrando essa contribuição de melhoria não vai poder cobrar mais do que aquilo que ele gastou com a obra pública. Esse é o limite global. Agora tem o limite individual, que é a própria valorização imobiliária, tá? Então, se a minha casa valia 100 mil reais e passou a valer 110 mil reais, esses 10 mil a mais é o máximo que eu, como contribuinte individualmente, posso ser obrigada a pagar, tá? Depois vocês deem uma olhada lá no artigo 81 e seguintes do Código Tributário Nacional, ok? Vamos para a próxima, vamos falar aqui de empréstimo compulsório. Gente, vocês que estão aqui comigo, eu acho que é muito capaz de cair em empréstimo compulsório, porque vocês se lembram que uma das possibilidades que a Constituição dá para que a União institua empréstimo compulsório é calamidade pública, né? E a gente passou
nossa quinta espécie tributária, que são as contribuições especiais. Lembra que eu falei que existe uma polêmica na doutrina, que tem autores que falam que não seriam apenas 5 espécies tributárias? É justamente por causa das contribuições, mas esquece isso. Para a prova, a gente vai com a 5, corrente pentapartida, que é a corrente adotada pela jurisprudência do STF, ok? Então vamos lá, gente. A empresa X, constituída em 1980, entrou com ação na Justiça Federal impugnando a cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido. Meu Deus, você já deve estar pensando, eu não sei nada sobre contribuição social sobre o lucro líquido. Vamos em frente. Alegando que, apesar de prevista no artigo 195, inciso 1, letra C da Constituição Federal, trata-se de um tributo que tem o lucro como fato gerador. Dessa forma, haveria um bis in idem em relação ao imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, que está previsto lá no artigo 153, inciso 3 da Constituição, o que é vedado pelo próprio texto constitucional. A partir do caso narrado e considerando a jurisprudência dominante no STF, assinale a afirmativa correta. Então, gente, só para recapitular aqui, o que a empresa está dizendo? Ela está falando assim, olha, eu fui instituída lá em 1980, eu estou sendo cobrada em relação a um tributo, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, só que ela incide sobre o lucro. E o lucro, ele já é tributado pelo imposto de renda, que também está previsto na Constituição, lá no artigo 153. Então, eu tenho aqui uma bitributação, bis in idem, né? E aí, será que o STF concorda com essa alegação? Vamos ver aqui as alternativas, tá? Letra A. A empresa tem razão, porque os dois tributos têm o lucro como fato gerador. Os dois tributos têm o lucro como fato gerador, o que é vedado pela Constituição Federal. Letra B. A empresa, por ter
custeio da Seguridade Social, entre as quais as contribuições sociais. E aí o próprio artigo 195, lá no inciso 1, já diz qual vai ser a base tributável, a base imponível, tá? E nós temos lá o lucro. Teve alteração na redação do artigo 195 por emenda constitucional, mas desde a redação originária já estava prevista a tributação do lucro como forma de custeio da Seguridade Social. O que talvez você esteja se perguntando é, mas professor, então qual que é a diferença entre o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido? Você vai fazer o seguinte raciocínio para diferenciar os impostos e as contribuições, principalmente aqui as contribuições sociais. Lembra que agora há pouco eu falei para vocês o seguinte, gente, o artigo 16 do CTN, ele fala que os impostos são tributo não vinculado a nenhuma contraprestação estatal relativa ao contribuinte, e além disso, eu quero que vocês se lembrem que os impostos, eles também não têm nenhuma vinculação orçamentária, tá? As contribuições são tributos muito semelhantes aos impostos. Por que as contribuições são tão semelhantes aos impostos? Porque, olha só, não existe uma contraprestação estatal vinculada ao contribuinte. Você pode pagar contribuições sociais a vida inteira e não usar nenhum serviço público e não ter nenhum benefício direto relacionado à sua pessoa. Por exemplo, quando eu falo em contribuições para a Seguridade Social, o que é Seguridade Social? Saúde, previdência e assistência. Você pode não se aposentar, você pode nunca receber nenhum benefício assistencial e mesmo assim você está pagando contribuições. Por outro lado, no que é que os impostos vão se diferenciar das contribuições? Na vinculação orçamentária. Direito para passar, a live vai ficar salva sim, tá? Eu tô deixando todas as lives salvas aqui no Instagram da Sintaxe, ok? Então, gente, a diferença básica, pode anotar aí com calma, vou repetir, tá bom? A diferença básica entre os impostos e as contribuições é justamente a vinculação orçamentária. Os impostos não têm uma vinculação orçamentária. Agora, as contribuições têm uma vinculação orçamentária. Nesse caso aqui, eu estou falando de uma contribuição para a Seguridade Social, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. E aí, gente, tem vários julgados do STF afirmando e reafirmando a constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro líquido. Eu vou falar aqui para vocês alguns julgados, se vocês quiserem pegar para ler, porque pode ser até um tema de TCC. Você que está terminando a faculdade, está pensando, ai meu Deus, o que eu faço de TCC? Olha aqui uma sugestão de tema de TCC, né? Contribuição social sobre o lucro líquido versus imposto de renda da pessoa jurídica. Qual que é a diferença no critério material? Qual que é a diferença da regra matriz? Como é que eu faço para apurar o imposto de renda da pessoa jurídica e imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido? Tem diferença? Não tem diferença? É bitributação? Não é bitributação? De repente você fazer um exame dos julgados do STF, né? O tema do seu TCC pode ser contribuição social sobre o lucro líquido e imposto